Meus caros, eu vou trazer aqui um outro assunto, a gente ainda está girando em torno dessas questões do Executivo e do Judiciário, mas o fato é que os ministros do STF, olha só, adiaram o Código de Ética para depois das eleições. Embora a proposta de criação de um código continue sendo elaborada sob a coordenação da ministra Carmen Lúcia e também do Fachin, né, os integrantes da Corte avaliam que dificilmente haverá condições de levar o texto ao plenário ainda neste ano. Ministros avaliam que o ambiente eleitoral tende a dificultar a construção do consenso necessário. Eu acho isso incrível. Então, a gente está tendo... Olha só, você que está nos ouvindo, perceba o que eu estou lendo para vocês. Há uma dificuldade de os ministros conseguirem fazer um consenso em torno de um código de ética. Eles não têm consenso em torno do que é a ética para eles, não é incrível? Bom, esses são os ministros que estão querendo fazer o código e, com isso, eles pensam em deixar isso para depois das eleições. O Fachin chegou até a falar que isso só acontecerá em 27, talvez até no final do primeiro semestre de 27, estão já empurrando com a barriga. Vocês acreditam no Código de Ética? Essa é a boa solução para o Brasil, meus colegas? O que você acha? Para o cidadão comum, é difícil entender essa discussão sobre código de ética. Né? Por quê? E aí eu acho que aqui eu estou falando por muita gente. Porque qualquer ética começaria com uma decisão básica. Né? Um cidadão que ocupa um cargo de magistrado não pode ter parentes próximos com escritório de advocacia advogando naquele tribunal. Sim, isso não é o básico do básico? É a ética que qualquer dona de casa conhece, qualquer trabalhador conhece. Né? Eu não posso ter esse conflito de interesses. E me dizem, meus amigos juristas, que isso é a coisa mais comum no Brasil. E aí eu tenho que dizer, é muito difícil para o cidadão entender isso. Ô, Mota, você sabe que eu vou trazer até um elemento para essa nossa conversa e o nosso público vai entender o que eu quero dizer. Você sabe que tinha um historiador chamado João Capistrano de Abreu, né? E, aliás, quem gostava de citar essa história era o Augusto Nunes, e esse João Capistrano, ele era foi professor do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. E ele dizia o seguinte, que a Constituição do Brasil, ela deveria ter apenas um artigo. A sugestão dele era a seguinte, o Mota já tá ali ensaiando um riso irônico, que sabe o que vem. O Capistrano, ele dizia que o artigo 1º da Constituição devia ser o seguinte, todo brasileiro fica obrigado a ter vergonha na cara. Esse era o primeiro artigo. Depois o parágrafo único era, revogam-se as disposições em contrário. Já bastava, né? Não precisa muito. A nossa Constituição, se tivesse só esse artigo, já resolvia o problema do Brasil inteiro. Quanto mais de código de ética, né? Não dá, né, Musa? Para a gente pensar em código de ética, para quem está descumprindo a Constituição. Tem um economista do século XIX, o Bastiat, que ele falava em um livro facinho de ler, que chama A Lei, justamente nessa linha do que você estava mencionando, que a Constituição ela deveria ser tão simples quanto limitar o poder do Estado frente às liberdades individuais de cada cidadão. Basicamente isso. O resto, simplesmente dá para revogar tudo como você colocou. E o ponto que eu quero trazer com relação a isso, que dá para fazer o link da tua pergunta, é que como nós podemos esperar um código de ética daqueles que majoritariamente não levam a ética com rigor? E se eles descumprirem, eventualmente, o que eles decidem o que é ético, quem os punirá? Quem terá a caneta na mão para dizer, você jogou de forma antiética? Se ele definiu o que é ética, e ele reescreve o que é a ética e transforma a ética e a moralidade em subjetiva, quem vai poder questioná-los? Então, eu não consigo confiar num código de ética escrito por essas pessoas. E é isso, né? É um código de ética ainda escrito por quem está sendo acusado de não ser ético. Pois é. Né? Então, é mais ou menos... E eles definirão a ética, que não deveria ser subjetiva e sim objetiva.
Exatamente. E ainda, e talvez, aliás, por isso não estejam chegando a um consenso. Porque é óbvio, né? Como é que você vai chegar a um consenso sobre o que é ética se você não está sendo ético? Me parece que, enfim, foram perguntar, bater na porta errada. Mas isso mostra a doença institucional que nós vivemos no Brasil. Isso é um bom sintoma. Por quê? Porque até como tornar o STF mais ético cai na mão do STF. Quer dizer, o STF ele toma conta de tudo no Brasil. Ele diz o que o Congresso deve fazer, ele diz o que o Executivo deve fazer e ele diz o que o próprio Judiciário deve fazer. Pô, se você entrega para o Judiciário dizer o que o Judiciário deve fazer, só isso já mostra que nós estamos no caminho errado. Independente do lado que seja, só isso já está errado. Já está errado, claro. Já está errado. É claro, você entregar para o filho... Ele construiu um código de como que os pais devem conduzir em relação a ele. Olha, se eu cometer aqui algum ato de malcriação, o que eu devo fazer em relação... O que os pais devem fazer em relação a mim? Você acha que faz sentido entregar para o filho, definir isso? Óbvio que não. Então, me parece que também não deveria estar nas mãos do STF, né, Mota? E tem um outro aspecto que é... O negócio da justiça é baseado em ética. Isso não é uma coisa acidental, auxiliar, subsidiária, né? O centro da justiça está na ética, isso é o coração. Então essa discussão é mais ou menos, você imagina você ouvir alguns cirurgiões dizendo o seguinte: a partir de agora a gente precisa adotar um código de higiene. Vou botar lá, primeira regra, nós vamos lavar a mão antes de fazer a cirurgia. Né? E aí você fica, caramba, mas até hoje eles não tinham isso? Quer dizer que eles não lavavam a mão? Eles não tinham higiene? Agora que eles vão adotar isso? Então, assim, mais uma vez, o cidadão não consegue entender isso. Como é que uma corte de justiça precisa de um código de ética? É uma corte de justiça. Se as pessoas que estão aplicando a justiça precisam que alguém lhes diga o que é ética, para tudo. Está tudo errado. E você sabe, Mota, que ainda tem um ponto, que é o tal do timing disso tudo acontecer. Então, olha só, nós temos aqui o ministro Nunes Marques com a revisão criminal do Bolsonaro nas mãos, dizendo: não vou mexer nisso porque isso pode impactar o período eleitoral, então eu vou deixar isso para depois. Tá bom. Aí você pega também, agora o STF fala assim: eu não vou mexer no código de ética porque agora é o momento eleitoral, vamos deixar essa história toda para depois. Mas a regulação das redes sociais, aí não. Aí eles deram lá 60 dias e vai começar a valer agora. Não é incrível? Quer dizer, o período eleitoral só não pode ter decisão sobre o Bolsonaro, só não pode ter decisão a respeito de código de ética, mas regular as redes sociais numa canetada, que é o que o STF fez, aí pode valer durante as eleições, aí não tem perigo nenhum. Quer dizer, aí proibiu o Bolsonaro, proibiu o Flávio de visitar o Jair, também pode. Exatamente. O Flávio, que é um pré-candidato e que é filho dele, e que é, repito, é advogado do Bolsonaro, ele está lá registrado, constituído como advogado do Bolsonaro. Aliás, estou esperando a nota de repúdio da OAB, já saiu, até agora não vi nenhuma em relação a essa violação das prerrogativas, também não vi ninguém falar em prerrogativas, tem muita gente que fala em prerrogativas quando as prerrogativas de certas pessoas, não é, são violadas, mas de outras não, né, Mota? E a turma do Censura Nunca Mais, cadê aquele pessoal que andava com esparadrapo na boca protestando contra a repressão à liberdade de expressão? Tá muito estranho isso.